Jogaço, hein? 3-2, Flamengo e Santos. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos, o Santos fez 2 gols. Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso? A Neymar, bueno, es lógico como se chatea a Neymar, como se chatea a otro jugador que eu decido que tem que sair y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. Odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. A vitória do Flamengo sobre o Santos e o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, as duas equipes empataram no número de pontos, cada uma com 68. Mas o rubro-negro segue em segundo na tabela do Brasileirão por conta do número de vitórias. E a briga pela liderança continua. Pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois, sim, torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi para o Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então, isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poderia ter feito até mais. O Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai para o vestiário. Enfim, não é assim, ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola, lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele está puxando essa cobrança para ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade para você, filho, mas não deixa passar, porque está todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juízo, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão,
Essa Mas bola ele não já vai sabe voltar. disso, que ele é o sabe craque, ele disso. é o jogador diferencial. Então, agora só ele ter escolheu calma. jogar no Santos. Só ter calma, filho. Você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, porque o homem lá já tá de olho, hein? Edu, vamos falar do Santos um pouquinho, porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, Vojvoda, uma dica aqui para você: mescla o time, coloca os experientes com os mais jovens. O Santos sempre foi assim. Entendeu? Até mesmo para ter juventude, para ter gás, ter fôlego, porque um momento como esse, principalmente que o Santos está vivendo, você tem que dar tranquilidade para que os jogadores consigam jogar, porque você acaba mudando, joga um time contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo joga outro, então você acaba criando dúvida dentro do elenco. Então você tem que pegar esse jogador e falar: vem cá, esse é o meu esquema tático e são esses jogadores que vão jogar. E aí a gente vai tentar, e outra, dar sequência. Não é colocar um jogador não foi bem, depois já tira. Então acho que o Santos tem que realmente ter uma atenção muito grande, principalmente nessa reta final, para que as coisas não desandem. Vamos falar muito mais sobre esse jogo, Neymar, Flamengo, briga pelo título, tudo isso ainda hoje no Jogo